Olá, você que me acompanha através desse vídeo, muito obrigado pelo carinho da sua atenção e eu quero desejar que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, tá certo? E hoje nós estamos começando mais um vídeo aí, mais um assunto, mais uma pergunta que foi lançada a nós e que nós vamos ter o prazer de respondê-la dentro da palavra de Deus, tá certo? Relacionado aí à teologia, o que você tiver de perguntar, pode deixar aí nos comentários, deixar no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, tá certo? Que a gente vai ter total carinho, total respeito aí em responder a sua pergunta pelo que a Bíblia diz, tá certo? Porque ela é a única nossa regra de fé e prática. Então confira aí mais um vídeo do nosso canal. Hoje foi enviada aí uma pergunta através da minha amiga Elaine Rocha. Um abraço para minha amiga Elaine Rocha, para o Suermo, seu esposo, para a sua família. Deus abençoe abundantemente a sua vida e o seu ministério. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, porque é muito importante para fortalecer o nosso canal. Muito bem, o vídeo de hoje traz uma pergunta importante que diz assim: como eu posso ter certeza da minha salvação? Essa é uma pergunta que talvez você já deve ter parado e pensado muitas vezes sobre isso. Será que eu vou para o céu? Será que eu sou salvo mesmo? Como eu posso ter a certeza de que eu sou realmente salvo? Muito bem, antes de mais nada, é importante a gente entender o seguinte: quando Deus criou o homem e a mulher, o mundo, fez a criação, Deus viu que tudo o que ele havia feito era bom. A Bíblia fala que Deus olha para a terra, olha para tudo aquilo que ele havia feito, para o jardim, e viu que tudo era bom. Só que depois que o pecado entra, que o pecado, quando o homem transgride essa lei de Deus, as coisas começam a entrar por caminhos que Deus não havia traçado para o homem seguir. No coração do homem começa a entrar a maldade, no coração do homem começa a entrar a malícia, no coração do homem começa a entrar o ódio, o rancor, e esse homem então começa a perverter as coisas, que lá na frente Deus vai olhar para a terra e vai dizer: eu me arrependi de ter feito o homem. Não quero aqui entrar em detalhes, isso vai servir para outro vídeo nosso, sobre essa questão de Deus ter se arrependido de ter feito o homem, porque na verdade Deus não se arrepende, isso é uma questão hermenêutica, mas Deus olha para a terra e fica triste, porque tudo aquilo que ele havia criado era bom, e agora esse homem transgride, né? Esse homem agora faz totalmente contrário o que é natural que Deus havia criado. Vamos lá no texto de Romanos capítulo 1, que Paulo vai falar sobre isso. Romanos capítulo é o de número 1. Romanos 1, versículo 25 diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito. Versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Essa palavra abandonar, ela está num verbo, né, na verdade aí, esse mudar do versículo 25 e o versículo 26, na verdade do versículo 25 é o verbo travestir, ou seja, o homem travestiu, mudou completamente a lei de Deus, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, ou seja, imagina comigo aqui uma carreta sem freio descendo a ladeira. E essa carreta está ao ponto de cair em precipício, porque ela está sem freio. A mesma forma é o homem, na sua corrupção, no seu pecado. Deus então tirou o pé do freio. O Espírito Santo não está mais freando a vida daquela pessoa, por isso que Deus os abandonou às suas paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário,
a natureza. Está vendo aí que este homem começa a perverter, transgredir o natural de Deus? Se Deus criou a música, se Deus criou a política, se Deus criou o sexo, esse homem agora ele perverte tudo isso. Aí vem a pergunta: qual é a diferença de mim, que sou cristão, que aceitei Cristo, né? Na verdade, eu reconheci Cristo como Salvador da minha vida, como autor e consumador da minha fé? Qual é a diferença de mim para uma pessoa pecadora, uma pessoa que ainda não reconheceu Cristo como Salvador? Qual é a diferença? Nenhuma. Porque o coração meu, cristão, é o mesmo coração de um adúltero, é o mesmo coração de um homicida, é o mesmo coração de um ladrão, é o mesmo coração. Mas o que impede de que eu cometa coisas que ele comete? O que impede eu de fazer coisas erradas e absurdas que eles também cometem? Simplesmente é o Espírito Santo. O Espírito Santo que está com o pé no freio desta carreta, ele está freando o meu coração, ele está freando o meu caráter para não deixar que eu transgrida essa lei de Deus. Então, é o Espírito Santo, porque a partir do momento em que somos justificados por Deus, por meio de Cristo Jesus, nós passamos a produzir os frutos do Espírito Santo, conforme Paulo fala lá em Gálatas. Então, quando eu aceito, ou seja, quando eu reconheço Cristo como Salvador da minha vida, a partir de então, o Espírito Santo ele começa a frear e moldar o meu caráter. E é a partir daí que eu respondo a pergunta: como eu posso ter certeza da minha salvação? Sabe como você tem certeza que você é salvo? Quando você peca, quando você comete um pecado e você então reconhece que está errado, reconhece que você transgrediu essa lei e você então pede perdão a Deus e você abandona aquela prática. Você não vive na prática deste pecado. Você não é como o homem fora dos caminhos do Senhor que não reconheceu Cristo como Salvador da sua vida. Você não é como eles pecam e não se consente que pecou. A sua mente está cauterizada e então eles vivem na prática e na prática do pecado. Se eles forem eleitos por Deus, é claro que Deus, um certo dia, vai ativar neles pela palavra, na sua memória, que eles estão errados. Da mesma forma como Cristo fez em nós. Pela palavra, essa luz iluminou a nossa mente, o nosso entendimento, e nós vimos que estávamos errados. Então a diferença está aí. Quando eu peco, eu caio em si e vejo que eu transgredi a lei de Deus. E aí, essa é uma das evidências de que eu sou eleito por Deus, de que eu sou salvo. Olha lá, Efésios capítulo 1, versículo de número 4. Livro de Efésios, capítulo de número 1, o versículo é o de número 4. Olha o que Paulo diz. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Está vendo? Ele nos elegeu desde a fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. O que isso quer dizer? Que quando nós somos eleitos por Deus, que nós somos chamados e predestinados por Deus, nós então passamos a produzir os frutos do Espírito. Ou seja, nós passamos a viver em santidade. É claro que nós não vamos chegar à plena perfeição, porque somente Cristo ele teve essa perfeição. Mas nós vamos
de fé em fé, de glória em glória, caminhando para essa perfeição que ela vai ser só alcançada quando nós recebermos um corpo novo. Então, eu quero deixar bem claro para você. Aí tem umas certas pessoas que vêm com um erro de interpretação dizendo que se eu sou eleito por Deus, eu posso pecar, posso fazer o que eu quiser porque eu já sou salvo. Negativo. Nós lemos aqui que Deus nos elegeu desde a fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Se você vive na prática do pecado, no erro do pecado, é um sinal que você nunca foi salvo. Porque quem é salvo, ele pode até cair, ele pode até errar, ele pode até pecar, mas ele se consciente do seu erro, ele cai em si e pede perdão a Deus. E Jesus, por intermédio de Jesus, que intercede ao Pai, ele nos perdoa. Tá certo? Então, essa é a nossa certeza. Essa é a nossa garantia. Eu sou salvo porque eu tenho um coração, o mesmo coração de um homicida, de um idólatra, de um ladrão. Por que eu não cometo isso? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Tá certo? Então, a certeza que me dá, a garantia que me dá é isso. De que eu não vivo na prática do pecado. Mas sim, eu tenho Cristo como meu alvo. E eu vou viver uma vida santa e reta diante de Deus. Tá certo? Um abraço para você. Você que tem alguma pergunta, mande para nós. Escreva no comentário. E vale lembrar aqui, hein? Deixa seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Você é um canal de bênção para abençoar muitas vidas através desse vídeo, tá certo? Um abraço para você, fique na paz, fique com Deus.